Falar de um assunto importante agora, porque ontem, naquela transmissão que faz sempre às quintas-feiras pela internet, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil corre risco de desabastecimento de produtos no ano que vem. Por quê? Porque, segundo o presidente, o desabastecimento aqui pode ser causado pela crise energética lá na China, grande parceiro comercial nosso, o principal deles, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto com o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas. Professor, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui novamente. Eu quero saber se o senhor partilha dessa mesma preocupação do presidente da República. A crise energética na China pode afetar o envio de fertilizantes para o Brasil e, a partir disso, nós teríamos dificuldades em manter a nossa produção agrícola nos atuais patamares, o que poderia gerar, em algum momento, falta de produtos em supermercados, por exemplo. Esse é um perigo real? Veja, a culpa não é só da China, pega também uma parte, infelizmente, o furacão Aida que bateu nos Estados Unidos, ou seja, em termos de fertilizantes, o Brasil está bem, ou seja, o pessoal do agronegócio conseguiu antecipar as compras e já 60%, 70% para a safra de 21, 22 já está ok. Mas para defensivo agrícola é isso aí mesmo. O defensivo agrícola, que a gente compra 20% da China e 20% dos Estados Unidos, isso ainda não foi comprado pelos agricultores brasileiros. Isso pode impactar a safra de 21, 22, e eu não sei até que ponto isso pode bater no abastecimento, mas que certamente vai bater no preço dos alimentos, e que isso aí acaba prejudicando a renda do trabalhador, que infelizmente a renda do trabalhador menos privilegiado, e isso acaba impactando, no final das contas, o nível do consumo e o meu PIB para o ano que vem, infelizmente, né, Colombo? Ô, professor, a gente já está falando de um momento no Brasil em que a inflação está altíssima, inclusive já volto a falar com o senhor sobre isso, mas que já impacta diretamente no bolso de quem compra comida e dos mais pobres, que estão comprando cada vez menos, inclusive a classe média, e os pobres entraram numa linha de pobreza. Eu queria que o senhor me explicasse por que o senhor falou que o agro tem aí 70%, já conseguiu 70% do fertilizante, e por que a gente está falando em desabastecimento? A gente pode falar do agro e da agricultura familiar no mesmo pacote? Não, eu acho um pouco difícil falar da agricultura particular familiar no mesmo pacote. Os 60%, 70% ocorreu, eles anteciparam isso daí, até por sorte, porque eles estavam com capital de giro. Então, eles compraram os defensivos, ou seja, o sol brilhou para eles, um trocadilho aí, e deu certo, eles anteciparam o fertilizante. Mas o defensivo que vem dos Estados Unidos, que foi afetado pelo furacão Aida, e o defensivo que também foi afetado, a produção por causa do choque de oferta de energia elétrica na China, não foi endereçado ainda. Então, nós temos o risco, não pelo lado defensivo, não pelo lado do fertilizante, mas pelo lado defensivo, de prejudicar a safra. E isso, como você bem colocou, vai bater no bolso da população classe B, C, D, E. Aí você pode falar, mas espera um pouquinho, a classe A, a classe B não come? Não, claro que a classe A, a classe B come. Só que a composição da cesta de bens, quando coloca alimentos, é muito mais representativa na classe C, D, E do que na classe A, B. Então, infelizmente, isso acaba batendo no bolso do mais pobre. E aí tem um ponto que fala, mas vai ter um desabastecimento? Ou é o desabastecimento, de certa maneira, mas aí o mercado se ajusta, o preço fica mais caro. Só que, no final das contas, o preço do agronegócio sobe tudo, porque o defensivo e o fertilizante está em toda parte. E deixa claro também que o defensivo não está endereçado para 2021 e 2022, mas o fertilizante também não está endereçado para 2023. Então, teremos mais 1, 2 anos aí de bom para o agronegócio, se ele conseguir exportar por um preço maior, mas não tão bom assim domesticamente para nós que vamos ter que comprar um alimento bem mais caro. E aí a gente pode falar, não, mas troca por uma coisa, troca por outra. Não tem jeito, a cadeia de suprimento vai ser impactada em todo momento. Frango, carne bovina, tudo, porque eles acabam comendo a soja, a ração, isso daí tudo, e acaba impactando todo o setor do agronegócio.
Professor, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, está se juntando ao time do Novo Dia aqui para fazer uma pergunta ao senhor. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo, Lu, professor, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre essa relação entre os fatores externos e os fatores internos. Então, nós temos uma crise de energia global, crise na China, o próprio presidente falou sobre isso. Aqui dentro temos também algumas crises internas, tem crise hídrica. Queria que o senhor falasse se haveria alguma coisa que o governo poderia fazer para conseguir conter esse avanço de preços, teria alguma coisa em termos de política econômica que poderia ser feito, ou de fato o país está em meio a essa inflação que está afetando o mundo inteiro, uma inflação global que preocupa não só o Brasil, como outros países? Excelente pergunta, Priscila. Tem coisa que o Brasil pode fazer sim. Por exemplo, a moeda brasileira, o real, foi uma das moedas que mais depreciou no mundo, se eu não me engano, atrás apenas da lira turca. Então, por exemplo, como a gente sabe que o commodity agrícola é cotado em dólar, a hora que se traz para o preço em real, isso vai aumentar se o meu real depreciar. Se o meu real está batendo 5,53, 5,52, Deus me livre, vai para 5,76. Então, qual é o problema do nosso câmbio estar depreciando? O problema é que nós estamos com uma mania agora de furar o teto de gasto. Mas falam, não, mas nós não estamos furando o teto de gasto. Não, nós não estamos furando o teto de gasto de jure, em termos legais, por causa do monte de PEC que está surgindo aí. Agora, de facto, já furamos, vamos furar mais, e isso o que acontece? Acaba assustando os investidores, a curva de juros acaba inclinando e o risco fiscal, ou seja, nós temos uma parte de culpa aí, existe uma idiosincrasia da economia brasileira que piora a situação da economia mundial dessa crise energética. Essa idiosincrasia faz com que meu risco fiscal aumente, consequentemente assuste um investidor local e internacional e acaba fugindo do real e indo para os Estados Unidos. E tem um outro ponto também, que é o caso da política monetária dos Estados Unidos. Como a inflação está batendo no mundo inteiro, os Estados Unidos já deixou mais ou menos comunicado, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que muito provavelmente vai subir as taxas de juros em 2022. Mas antes disso, já em novembro, deve parar de emitir tanta moeda, porque eles estão emitindo 120 bilhões de dólares todo mês. Ou seja, se você emitir menos moeda, o juro nos Estados Unidos, a ponta longa, já sobe e já fica mais interessante você tirar dinheiro do Brasil e investir nos Estados Unidos, vis-à-vis o risco fiscal que nós estamos correndo. Porque muita gente fala, mas o diferencial de taxa de juros favorece o Brasil. É verdade, mas também favorece a Argentina. Só que preciso levar em consideração que não é só o diferencial de juros que eu tenho que olhar, mas também o diferencial de juros e o risco país, que no caso aqui no Brasil é nitidamente o risco fiscal. Então, só diferencial de juros, o Brasil pagando mais, não é uma garantia de que a grana vai vir para dentro. Pode muito bem ir para fora se o risco fiscal aumentar mais do que nós estamos esperando que vai acontecer com a Selic. Nós conversamos aqui na CNN com o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas. Professor, muito obrigado pela entrevista. Bom dia ao senhor, até a próxima. Bom dia, gente. Obrigado por estar aqui novamente. Obrigada, professor.